Você sabia que uma das pessoas mais perigosas da sua vida não é aquela que te odeia abertamente, é aquela que secretamente guerreia contra o seu espírito enquanto sorri na sua cara. Existem pessoas designadas pelas trevas não para matar o seu corpo, mas para drenar o seu destino. Elas te estudam, elas monitoram o seu progresso e se disfarçam de ajudadores quando na verdade são destruidores usando máscaras amigáveis. Entenda isso, a maior batalha da sua vida não está no reino físico, não está no seu emprego, no seu dinheiro ou nos seus relacionamentos. Ela acontece no reino invisível dos espíritos, onde motivos são ocultos e intenções são camufladas. Cada pessoa que você conhece carrega um espírito. Alguns carregam luz e outros carregam trevas. A tragédia é que muitos crentes são espiritualmente cegos para essa diferença. Existem pessoas que podem orar com você, mas não estão orando por você. Pessoas que gritam amém quando você fala sobre o seu destino, mas no fundo estão aguardando a sua queda. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14 que meu próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que os agentes mais poderosos do diabo não são aqueles que parecem demônios, mas aqueles que parecem divinos. Um bruxo ou feiticeiro nem sempre é aquele que você vê com mantos pretos ou velas acesas em um quarto escuro. Às vezes é a pessoa que conhece seus segredos e usa sua fraqueza como arma. Pode ser um amigo que é curioso demais sobre o seu progresso ou alguém que insiste em estar em cada detalhe da sua vida privada. Quando o interesse de uma pessoa por você se torna intrusivo, obsessivo ou manipulador, isso não é amor. Isso é controle. E controle é o espírito da feitiçaria. O primeiro sinal de que alguém ao seu redor está operando sob um espírito de encantamento é este: eles drenam a sua paz. Você sempre se sente cansado depois de falar com eles. Você pode estar alegre, cheio do espírito, mas uma conversa com eles e seu espírito fica pesado. Isso não é normal. A presença do Espírito Santo traz paz. A presença da feitiçaria rouba a paz. Se a sua atmosfera muda toda vez que certa pessoa entra no seu espaço, preste atenção. Isso é um sinal espiritual. O segundo sinal: eles monitoram a sua vida, mas nunca celebram o seu progresso. Eles querem saber tudo o que você está fazendo, mas nunca ficam genuinamente felizes quando coisas boas acontecem com você. Estes são espiões espirituais. Eles não fazem perguntas para te apoiar. Eles fazem perguntas para te rastrear. Você contará a eles sobre uma bênção e, em vez de alegria, sentirá tensão. Isso acontece porque no reino invisível eles estão reagindo à sua luz. O demônio por trás deles não consegue se alegrar com o seu avanço. Terceiro, eles manipulam suas emoções. Um feiticeiro nem sempre lança um feitiço com velas. Às vezes, eles o lançam com culpa. Eles farão você se sentir responsável pela tristeza, raiva ou frustração deles. Eles distorcem sua compaixão e a transformam em cativeiro. Você se vê sempre pedindo desculpas, sempre se explicando, sempre tentando agradá-los. Isso não é relacionamento. Isso é feitiçaria em operação. Qualquer pessoa que faça você sentir que não pode ter paz sem a aprovação dela está controlando o seu espírito. Outro sinal é que eles te isolam da sua força espiritual. Um espírito de controle sabe que enquanto você estiver conectado a pessoas fortes de oração, ele não pode ter controle total sobre sua vida. Então, eles lentamente te afastam. Eles farão você duvidar do seu pastor, zombar da sua fé ou plantar ofensas em seu coração contra pessoas que realmente se importam com você. Tenha cuidado quando alguém começa a envenenar seus relacionamentos em nome da preocupação. A feitiçaria ama o isolamento. Ela prospera no segredo. Escute-me. Feitiçaria nem sempre é sobre maldições, poções ou rituais. É um espírito que busca manipular, intimidar e dominar a vontade de outra pessoa. O livro de Gálatas 3:1 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Isso significa que uma pessoa pode ser enfeitiçada não por magia, mas por influência. Palavras, charme ou poder emocional de alguém podem dobrar a sua vontade sem que você perceba. Se suas decisões não são mais guiadas pela convicção, mas pela pressão, você está sob manipulação. Há pessoas que entram na sua vida
apenas para plantar confusão. Você era confiante antes de elas chegarem. Agora, você duvida de si mesmo todos os dias. Você estava focado, mas agora questiona cada movimento. Você estava cheio de paz, mas agora seus sonhos estão cheios de medo. Veja, o inimigo nem sempre ataca através de confronto direto. Ele ataca através da contaminação. Ele planta uma pessoa errada na sua vida para distorcer a sua frequência espiritual. Deixe-me te dizer algo poderoso. Discernimento é mais importante que oração, às vezes. Porque você pode orar contra um inimigo que Deus nunca enviou, enquanto protege um amigo que o diabo plantou. O Espírito de Deus dá discernimento não através da suspeita, mas através da revelação. Você simplesmente sentirá uma inquietação no seu espírito. Tudo sobre eles parece perfeito, mas seu espírito se sente perturbado. Não ignore esse sentimento. O Espírito Santo fala e sussurra. Quando a sua paz é perturbada, o céu está falando. Outra maneira de identificar uma pessoa sob essa influência é pelo padrão de caos que ela deixa para trás. Onde quer que vão, a confusão segue. Famílias começam a brigar. Equipes começam a desmoronar. Casamentos perdem a confiança. Amizades se dissolvem. Eles prosperam na confusão porque a confusão enfraquece a oração. A maior arma de um feiticeiro é a desordem. E se você rastrear a fonte do drama consistente na sua vida, geralmente encontrará uma pessoa comum em todas as situações. Às vezes, a pessoa que está sendo usada nem sequer tem consciência disso. Suas feridas se tornaram portais. O diabo usa amargura, ciúmes e dor não resolvida para manipular pessoas. É por isso que você nunca deve odiar a pessoa. Odeie o espírito. Porque se você atacar apenas a pessoa, o espírito pulará para outro corpo. Mas se você confrontar o espírito em oração e fechar suas portas emocionais, esse mesmo espírito não terá mais acesso. Você não pode conquistar o que continua protegendo. Você não pode ser livre do que continua desculpando. Alguns de vocês continuam dizendo, mas eles são meus amigos há anos. Meu querido, Lúcifer esteve no céu por uma eternidade antes de cair. Longevidade não é igual a lealdade. Só porque alguém tem história com você, não significa que tem destino com você. Algumas pessoas foram enviadas para começar a jornada, mas não para terminá-la. Se você se apegar a elas mais tempo do que o necessário, o espírito delas começará a infectar o seu progresso. Você deve começar a testar todo o relacionamento pela luz. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Frutos não mentem. Como você se sente depois de estar com eles? Você está inspirado ou esgotado? Você está mais forte na oração ou mais fraco na fé? Você está crescendo em alegria ou afundando em confusão? É assim que você discerne espíritos. Não é sobre como eles se vestem, parecem ou falam. É sobre o que eles produzem na sua vida. Às vezes, a pessoa sob influência de feitiçaria se revela através da reação ao seu sucesso. Um verdadeiro amigo vai celebrar você publicamente e privadamente. Um invejoso vai te elogiar com palavras, mas te amaldiçoar com o tom. Eles dirão, estou tão feliz por você, mas algo nos olhos deles diz o contrário. Preste atenção na linguagem espiritual além das palavras. Demônios não conseguem se esconder nos olhos. Tenha cuidado com aqueles que precisam saber cada segredo da sua vida. O diabo trabalha através da informação. As mesmas pessoas que dizem, só queria saber como você está, são aquelas que alimentam o inimigo com o seu progresso. Mantenha sua boca santa e fechada. A Bíblia diz, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. No mundo de hoje, eu também diria, guarde a sua informação, pois dela procede a sua direção. Você deve entender que nem todo mundo que ora em línguas está cheio do Espírito Santo. Alguns estão cheios de espíritos familiares. O diabo também fala em linguagem espiritual. A diferença é que o Espírito Santo te edifica, enquanto os espíritos familiares te desgastam. Cuidado quando a oração com alguém te deixa vazio em vez de empoderado. Se ao terminarem de orar, você se sente drenado, isso é um aviso. Se você quer discernir quem está te influenciando negativamente, comece a jejuar.
não para Deus mudar a pessoa, mas para Deus afiar a sua visão. A clareza espiritual aumenta quando a carne é silenciada. Alguns de vocês estão cercados por inimigos disfarçados de amigos, porque o seu discernimento está soterrado sob entretenimento, fofoca e distração. No momento em que você retornar à quietude e à santidade, começará a ver claramente de novo. Agora ouça isto. Bruxos e feiticeiros temem a exposição. Eles operam melhor nas sombras. No momento em que você os confronta, não com raiva, mas com autoridade, eles perdem poder. A luz paralisa as trevas. Quando você começar a falar a verdade com ousadia, observe quão rápido os fingidos se revelam. Eles se distanciarão. Eles ficarão frios ou começarão a espalhar mentiras sobre você. Não entre em pânico. Isso é confirmação. A cobra sibila quando você pisa nela, mas a razão pela qual Deus permite que essas influências estejam perto de você é para treinar o seu discernimento. Todo Judas vem com uma lição. Toda Dalila ensina o valor do segredo. Toda Jezabel ensina o poder da autoridade. Não desperdice a sua dor. Deixe que ela amadureça o seu discernimento. Porque, uma vez que você saiba identificar o espírito de manipulação, nunca mais será enganado por ele. Pare de pedir a Deus para remover todo o inimigo. Às vezes, Ele os permite para que você possa ver quem você é. A presença de feitiçaria no seu ambiente significa que há algo poderoso em você. Ninguém ataca o comum. Você atrai guerra porque carrega glória. É por isso que o inimigo está desesperado para infiltrar o seu círculo. Amado, a partir de hoje, comece a testar todo o relacionamento pelo fogo. Ore, Senhor, exponha toda a conexão errada na minha vida. Peça a Deus para revelar através de sonhos, palavras, paz ou perturbação. Quando Ele te mostrar, obedeça imediatamente. Não atrase sua libertação por causa da emoção. Obediência tardia é desobediência. Você deve se levantar e declarar: eu me desconecto de todo manipulador oculto, todo espião espiritual, todo espírito de inveja, toda influência de feitiçaria. Eu reivindico minha paz, minha mente e meu destino. Quando você faz isso com convicção, o céu fica ao seu lado. Nenhum bruxo, nenhum encantador tem autoridade sobre um filho de Deus andando em obediência. No momento em que você se firma na verdade, as trevas perdem a permissão. Mas se você comprometer a sua pureza, você abre a porta. Mantenha seu espírito limpo, seu coração puro e sua vida de oração forte. E toda missão de feitiçaria cairá sem poder diante de você. Porque não importa quão poderosa a escuridão pareça, a luz sempre a expõe. E você, meu amigo, é a luz. É por isso que você deve permanecer alerta em cada estação da sua vida. O diabo nem sempre vem através de estranhos. Às vezes, ele vem através de rostos familiares. Ele estuda em quem você confia, quem você ouve e para quem você abre seu coração. O inimigo sabe que não pode te destruir diretamente. Então ele envia alguém próximo o suficiente para influenciar suas decisões. É por isso que o discernimento não é opcional. É sobrevivência. Quando uma pessoa está sendo usada por feitiçaria, você notará que o seu progresso se torna o desconforto dela. Você compartilhará um testemunho e ela mudará rapidamente de assunto. Você mencionará um rompimento e ela te lembrará de um problema. Isso é porque as trevas não suportam o som da luz. No momento em que você começar a andar em alegria, o espírito nela ficará inquieto. Ela começará a criticar sua confiança, chamará isso de orgulho ou te acusará de ser espiritual demais. Isso é uma tática de feitiçaria, atacar sua confiança para fazer você duvidar da sua identidade. Outro sinal é que você começa a se sentir confuso sobre quem você é depois de estar perto dessa pessoa. Você começa a questionar seu chamado, suas decisões, seu valor. Confusão não é um sentimento natural. É batalha espiritual disfarçada. O inimigo trabalha através do ânimo dobre, porque o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando você está inseguro da sua identidade espiritual, você é fácil de manipular. Portanto,
Qualquer um que consistentemente faça você se sentir inseguro não está te ajudando. Está enfraquecendo seu alicerce. Observe como reagem à sua ausência. Uma pessoa movida por controle não suporta ser ignorada. No momento em que você cria espaço, ela entra em pânico. Começará a fazer chantagem emocional, dizendo que você mudou ou que está distante ultimamente. Ela não sente falta de você. Ela sente falta do controle sobre você. Quando a paz de uma pessoa depende de controlar você, você está lidando com feitiçaria. E às vezes a manipulação é sutil. Eles oferecerão presentes ou favores que vêm com amarras invisíveis. Eles te ajudarão apenas o suficiente para fazer você se sentir obrigado. Mas todo favor de um espírito controlador carrega uma dívida. É por isso que a Bíblia adverte que o que toma emprestado é servo do que empresta. Tenha cuidado com quem você deixa investir na sua fraqueza. Nem toda mão que ajuda é santa. Há outra maneira de identificá-los. Eles sempre tentam profetizar sobre o seu espírito. Eles amam declarar: Deus me disse isso sobre você. Mas as profecias deles sempre plantam medo, não fé. A verdadeira revelação de Deus traz paz, direção e confirmação. Falsas revelações trazem medo e dependência. Revelação traz ansiedade, dúvida e confusão. Quando a palavra de Deus vinda de alguém te faz ter medo de seguir em frente, não é do céu, é manipulação. Você também deve prestar atenção aos seus sonhos. O reino espiritual revela o que o reino físico esconde. Às vezes, Deus te mostrará a pessoa por trás da sua frustração em um sonho. Você verá rostos familiares agindo de forma estranha. Não ignore isso, não é apenas imaginação, é revelação. O Senhor fala em imagens para contornar a sua lógica. Você pode ver um amigo sorrindo na vida real, mas no seu sonho, ele está te atacando. Esse é o Espírito de Deus te mostrando a verdadeira face por trás da máscara. E se você notar sonhos repetidos de estar sendo perseguido, comendo durante o sono ou perdendo coisas que você valoriza, esses são sinais de interferência espiritual. O inimigo usa esses momentos para drenar a virtude do seu espírito. É por isso que você deve acordar e orar imediatamente. Não volte a dormir na ignorância. Cancele, rejeite e declare que nenhum poder de feitiçaria manipulará o seu destino através dos sonhos. Há também um padrão estranho que acontece quando uma pessoa influenciada por feitiçaria está perto de você. Sua vida de oração enfraquece. Você achará difícil se concentrar na oração. Começará a pular a devoção, perder o interesse na adoração e se sentir cansado quando tentar ler a palavra. Isso não é coincidência. É distração espiritual. A presença de um feiticeiro atrapalha a sua frequência espiritual porque a oração os expõe. O primeiro objetivo do inimigo é sempre silenciar o seu altar. Outro sinal, suas bênçãos começam a vazar. Você recebe dinheiro, mas ele desaparece sem explicação. Oportunidades se abrem, depois colapsam de repente. Toda coisa boa parece escapar das suas mãos. Isso acontece porque um espírito de feitiçaria funciona como um sifão. Ele drena a sua colheita através de buracos invisíveis. O propósito é te deixar frustrado o suficiente para duvidar de Deus. Mas quando você rastreia isso cuidadosamente, notará que esse padrão sempre se intensifica quando certas pessoas estão no seu espaço. Não ignore esses padrões espirituais. Todo evento físico tem uma raiz espiritual. E quando um bruxo ou feiticeiro te escolheu como alvo, eles nem sempre atacam com maldições diretas. Eles atacam a atmosfera. Você notará um peso na sua casa, discussões sem motivo, eletrodomésticos quebrando ou barulhos estranhos à noite. Estes não são acasos. São indicadores de que o tráfego espiritual está ativo. Mas lembre-se, a presença das trevas nunca é prova de derrota, é prova de designação. O diabo só envia resistência para onde há propósito. Se a sua vida fosse insignificante, feiticeiros não desperdiçariam a energia deles com você. O fato de as trevas terem investido agentes para te frustrar significa que você carrega algo valioso.
você está carregando uma luz que ameaça o reino deles. Então, em vez de temer o ataque, levante-se com confiança e diga: eu devo ser importante no espírito. Agora ouça com atenção. Bruxos e feiticeiros sobrevivem através do segredo e do acesso. Segredo significa que você não sabe quem eles são, e acesso significa que eles podem te alcançar. Uma vez que você remove um desses dois, o poder deles enfraquece. Então, quando o Espírito Santo revelar a identidade de alguém para você, não discuta, não debata, apenas retire o acesso deles. Eles só podem prejudicar o que podem alcançar. Proteja seus portões emocionais, seus portões espirituais, seus portões digitais. Tenha cuidado com quem tem acesso à sua casa, à sua energia, ao seu telefone, à sua mente. Não compartilhe demais as suas visões. Quanto mais você fala, mais você expõe o seu caminho. Lembre-se, os irmãos de José não o odiavam até que ele compartilhou o sonho dele. Às vezes, o silêncio é a sua arma mais forte. Mantenha suas vitórias privadas até que sejam permanentes. Não anuncie batalhas que ainda não foram vencidas. Toda vez que você revela o seu progresso cedo demais, você dá ao inimigo tempo para reagir. As pessoas que estão te enfeitiçando muitas vezes fingirão ser seus intercessores. Elas dirão: eu tenho orado por você. Mas as orações delas carregam uma energia estranha. Você notará que toda vez que elas dizem que estão orando por você, você começa a sentir ataques logo depois. Isso não é intercessão, é interferência. A verdadeira oração edifica a sua força, não o seu medo. E às vezes o espírito de feitiçaria se disfarça de simpatia. Eles sempre aparecerão quando algo der errado. Eles vão te consolar, te confortar, mas no fundo estão se regozijando com a sua dor. Você sentirá isso. Você sentirá que as palavras deles não correspondem à energia deles. O conforto deles é frio. O sinto muito deles não toca o seu espírito. Isso é porque eles estão se alimentando da sua fraqueza. As trevas amam emoções feridas. Você também deve vigiar doenças repentinas e inexplicáveis. Um feiticeiro nem sempre ataca o seu corpo diretamente. Às vezes, eles atacam a sua atmosfera. Você acorda se sentindo bem, mas ao meio-dia, uma fadiga estranha se instala. Dores de cabeça sem causa, mudanças bruscas de humor, peso sem razão. Estas são frequentemente as flechas da feitiçaria. A Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mas entenda que essa promessa se torna realidade apenas quando você permanece em fé e autoridade. Fé é o seu firewall. Autoridade é a sua armadura. Quando você sabe quem você é em Cristo, o poder da feitiçaria se torna inofensivo. Mas se você andar com medo, você lhes dá permissão. Medo é a senha do diabo. Ele concede acesso às suas emoções. É por isso que Deus constantemente diz: não temas. Quando você anda com medo, você abre o portão. Quando você anda com fé, você o fecha. Bruxos e feiticeiros prosperam na instabilidade emocional. Eles te provocarão intencionalmente. Eles farão você ficar com raiva, ciumento ou amargurado, porque essas emoções criam rachaduras na sua muralha espiritual. É por isso que você deve dominar a paz. Não reaja emocionalmente às armadilhas deles. No momento em que você perde o controle, você os empodera. Seu silêncio, sua calma, sua alegria, esses são escudos espirituais. Alguns de vocês estão em emaranhados espirituais com pessoas que costumavam ser amantes ou amigos próximos. A conexão pode parecer quebrada no físico, mas no espírito o laço de alma ainda está ativo. É por isso que você continua sonhando com eles, sentindo as emoções deles ou percebendo a presença deles quando não estão por perto. Isso não é romance. É uma corrente espiritual. Quebre-a. Renuncie a toda conexão emocional que te liga à manipulação. Declare sua alma livre de todo pacto tóxico, todo laço sexual, todo voto feito em fraqueza. Amém. E quando você começar a se libertar, espere resistência. A pessoa enfeitiçadora sentirá a sua retirada e entrará em pânico. Elas de repente agirão de forma gentil, pedindo desculpas ou parecendo espirituais. Não se engane, não é arrependimento, é reação.
As trevas odeiam perder influência. No momento em que você pisar na clareza, elas tentarão te puxar de volta com falsa paz. Permaneça firme. A libertação não está completa até que suas emoções parem de ansiar pelo que Deus expôs. Você saberá que está se libertando quando começar a sentir paz no silêncio. Quando seus pensamentos se tornarem leves novamente. Quando sua risada retornar. Quando sua energia aumentar após a oração. Esse é o sinal de que o domínio da feitiçaria está enfraquecendo, porque o objetivo final da feitiçaria é sufocar a sua alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua força. Quando sua alegria retorna, sua força retorna. Então proteja sua alegria como se fosse ouro sagrado. Não deixe a fofoca roubá-la. Não deixe a traição envenená-la. Não deixe o medo corrompê-la. Toda vez que você escolhe a alegria no meio da guerra, você desarma o inimigo. Porque feiticeiros não podem operar em uma atmosfera de louvor. Quando você começa a agradecer a Deus, apesar da confusão, os feitiços deles perdem poder. Adoração é guerra. Você deve se tornar o tipo de crente que é inabalável. Quando você entrar em uma sala, as trevas devem ficar nervosas. Quando você orar, a atmosfera deve mudar. Você não precisa gritar com demônios quando sua vida já fala com autoridade. Mantenha seu altar aceso, sua mente renovada e seu discernimento afiado. Quanto mais você andar na verdade, mais difícil se torna para as trevas se disfarçarem perto de você. E ouça-me claramente. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Nenhum feiticeiro pode reescrever o seu destino, a menos que você entregue a caneta a eles. Mantenha seu foco no propósito, e todo inimigo oculto se exporá tentando impedi-lo. Quando você começar a reconhecer a influência enfeitiçadora ao seu redor, você também deve aprender como responder estrategicamente, porque nem toda batalha é vencida pelo confronto. Algumas são vencidas pela separação. Existem pessoas que você não precisa combater. Você só precisa se afastar. Quando você para de alimentar o controle delas com a sua atenção, o poder delas morre naturalmente. Feitiçaria precisa de energia para sobreviver e a sua reação é o alimento dela. No momento em que você para de responder, o feitiço começa a quebrar. Você deve construir o que eu chamo de distância santa. É quando você permanece educado, mas não disponível, respeitoso, mas não acessível, cordial, mas não conectado. Significa que você para de dar a eles acesso às suas emoções, aos seus detalhes, aos seus sonhos. Você não deve a ninguém a sua paz. Proteger a sua paz não é orgulho, é sabedoria. Porque toda conversa carrega troca espiritual. Se seu espírito continua ficando mais fraco depois de falar com alguém, você está sendo drenado de propósito. Comece a santificar o seu espaço. Limpe sua atmosfera com adoração. Mantenha a música ungida tocando. Fale as escrituras na sua casa diariamente. Palavras criam climas espirituais. E a adoração desarma a feitiçaria mais rápido do que a discussão. As trevas não podem habitar em louvor constante. Quando seu ambiente se torna saturado com a presença de Deus, todo espírito oculto fica inquieto. Você notará que as pessoas começarão a evitar sua casa ou se sentirão desconfortáveis perto de você. Isso não é rejeição, isso é libertação. Outra chave é parar de dar acesso emocional a pessoas que não conquistaram confiança espiritual. Muitos de vocês convidam a feitiçaria sem saber, abrindo seu coração rápido demais. Nem todo mundo que ouve merece os seus segredos. O diabo usa a curiosidade como arma. Quando alguém continua fazendo perguntas pessoais, sempre querendo saber qual é o próximo passo, discirna o motivo. Uma conversa de destino no ouvido errado se torna uma maldição. Às vezes, o silêncio é a sua oração mais forte. Você também deve fortalecer o seu altar pessoal. Um altar fraco atrai guerra porque não tem fogo. O diabo não teme um crente que reclama. Ele teme um que ora com autoridade. Construa uma disciplina diária de oração, mesmo que sejam 15 minutos. Declare as Escrituras. Unja sua cabeça e sua casa. O óleo representa separação.
Ele marca o que pertence a Deus. Quando sua atmosfera é ungida, toda influência de feitiçaria oculta começa a sufocar. E esteja atento ao que você mantém no seu ambiente. Objetos podem carregar assinaturas espirituais. Se alguém lhe deu um presente e desde então sua paz foi perturbada, ore sobre isso. Nem todo presente é inocente. O inimigo adora transferir energia através de itens. Se seu espírito se sente estranho perto de algo, remova-o imediatamente. Você não está sendo paranoico. Você está sendo discernidor. O Espírito de Deus dá o aviso muito antes da destruição chegar. Preste atenção aos seus animais de estimação, seus filhos e até mesmo seus padrões de sono. Ataques espirituais frequentemente se manifestam em mudanças sutis. Cães latindo para coisas invisíveis, bebês chorando em horas estranhas ou pesadelos repentinos são indicadores de que a temperatura espiritual ao seu redor mudou. Não apenas ignore. Responda em oração. Tome autoridade. Declare que sua casa está fora dos limites para a feitiçaria. O inimigo precisa saber que você reconhece a sua jurisdição. Se você notar que toda vez que compartilha uma nova ideia ou plano, ele de repente colapsa, significa que alguém está interceptando espiritualmente as suas palavras. Feche essa porta. Anuncie suas vitórias depois que elas se manifestarem. Você não deve a ninguém uma prévia da sua promessa. O diabo não pode atacar o que ele não sabe que existe. Aprenda a disciplina do segredo divino. O seu silêncio é a sua segurança. E nunca subestime o poder do jejum. O jejum enfraquece a carne para que o espírito possa discernir mais claramente. Quando você jejua, você silencia distrações. Você começa a sentir motivos, perceber energias e reconhecer agendas ocultas com precisão. O Espírito Santo se torna seu radar interno. Ele te deixará desconfortável perto das pessoas erradas. Ele exporá a manipulação oculta através de revelação repentina. Confie nesse desconforto. A unção revela antes de reagir. Perdão também é batalha espiritual. Muitas pessoas, sem saber, empoderam a feitiçaria ao se apegar à ofensa. No momento em que você permanece amargurado, você cria uma ferida aberta no espírito. A amargura dá aos demônios acesso legal para influenciar suas emoções. Perdoe não porque eles merecem, mas porque você precisa de liberdade. Quando você perdoa, você fecha a porta da retaliação. O poder do feiticeiro morre onde o amor é mantido. Às vezes, a pessoa que te enfeitiça tentará imitar a santidade. Eles usarão linguagem espiritual, citarão escrituras e fingirão ter visões. Mas o Espírito Santo nunca manipula através do medo ou da culpa. A diferença entre correção divina e controle de feitiçaria é a paz. A voz de Deus pode te convencer, mas ela nunca te condena. A voz enfeitiçadora sempre te empurrará para a confusão, urgência ou medo. Se uma palavra te faz entrar em pânico em vez de orar, não é Deus. É manipulação.